Sim, o nosso jeito de ser igreja, o jeito de sermos servos. Essa igreja, ela surgiu, ela nasceu através de uma célula, não só uma célula, mas uma célula de criança. Eu não posso jamais esquecer e trazer à memória esta igreja. Nós somos uma igreja que nós respiramos o relacionamento. Nós vivemos em família, ainda mais aqui nessa cidade, em Brasília, onde, como eu disse, as pessoas vão, as suas famílias, seus familiares estão em outros estados, e quando a gente pode, a gente vai para como visitar nessa época, mas a nossa igreja, ela acaba sendo esta família. Muitos testemunhos nós temos aqui. E ao longo desse ano, a gente vai trazer aqui, conforme agora a Juliana e o Lucas, Quem é que é da célula da Juliana e do Lucas? Tem gente aí, olha aí. Ó. Esse ano a gente vai trazer aqui alguns testemunhos daquilo que Deus fez através de nós, usando a instrumentalidade de um grupo familiar, de uma célula. Então, eu creio que a nossa igreja, a maioria, creio que pelos cálculos, pela quantidade de servos que nós temos, eu não gosto de chamar de membro, eu gosto de chamar de servos, nós temos aproximadamente 460 membros, servos, e nós temos 50 células, quer dizer, quase 98 ou 99% dos membros da igreja, eles estão em uma célula. Isso para o pastor da igreja é uma alegria incrível. Vocês não sabem como eu fico feliz em saber que vocês estão sendo cuidados através de uma célula. Eu não consigo, irmãos. Um pastor, ele não consegue cuidar de uma pessoa, de uma família. Se tiver mais de 100 pessoas numa igreja, o pastor pode até tentar cuidar, mas ele vai deixar alguma área da igreja sendo descoberta. Porque um pastoreio, ele é feito de uma forma intensa, integral. E é assim como nós nos sentimos aqui. Nós não temos aqui somente 2, 3 pastores, pastora Beth, pastor Tiago, pastor Claudio, não. Aqui nós temos mais de 50 pastores. Aliás, eles estão aí? Cadê os líderes de célula? Pode ficar de pé, os nossos líderes de célula? Queria que você aplaudisse ao Senhor pela vida dele. São eles que pastoreiam esse rebanho. São esses irmãos. Muito obrigado, queridos. Então, se você não faz parte de uma célula, eu ia dizer que você está em pecado, mas nem tanto, irmãos? Mas procure. Os nossos irmãos da integração estão ali, vocês já preencheram um formulário. Você teve a possibilidade de dizer, eu quero conhecer uma célula, ou não, a gente respeita. Mas se você quer ser cuidado, mais do que isso, você quer cuidar também de vidas, visite uma célula e venha ser igreja conosco. Amém? Tivemos um culto abençoado na última quarta-feira, no culto da virada, terça para quarta, na realidade. Foi muito lindo o que Deus falou, com uma palavra direta, pastor Josué, ensinando a vencer as batalhas, as muralhas das nossas vidas. Todos nós aqui encontramos muralhas que precisam ser destruídas, ultrapassadas. Obrigado. E nós vamos fazer isso através da busca da intimidade com o Senhor. Sem a busca a gente não consegue. Nós estamos iniciando hoje como o primeiro culto do ano. E para começar essa palavra, eu quero perguntar para você, como foram esses 5 dias desse novo ano para você? Como foi? Vocês conseguiram viver, buscar algo em Deus, essa intimidade? Vocês têm lido a Bíblia? Você que tem ali Manhã com Deus, o livro devocional diário que o pastor Josué escreveu, você tem lido? Você tem feito esta busca? O que tem sido colocado na sua vida como uma prioridade? A nossa vida,
ela é feita de aventuras. A trajetória da nossa vida, ela acontece com alguns movimentos. Algumas pessoas estão vivendo a vida com lutas e vitórias, vitórias e lutas, mas existem pessoas que estão vivendo e muito triste porque não conseguem vencer, não conseguem passar por essas dificuldades e ficam como se tivesse uma areia movediça, preso. E areia movediça a gente conhece, né? A gente não tem aqui, pelo menos, nunca ouvi falar que tem aqui no Brasil. Mas quanto mais você faz força para sair, mais você afunda. Eu não sei se existem pessoas aqui sentindo isso. O fato que essas pessoas que fossem viver um filme, essas que estão passando, lutando, sendo abençoando, estão vivendo, mas se a vida fosse um filme de aventura, beleza. Mas existem pessoas que estão vivendo a vida como se fosse um filme, mas um filme de terror. Quero liberar essa palavra para o seu coração nessa manhã. Você não precisa, você não pode viver assim, porque o Senhor disse que você teria vida e vida em abundância. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Porque quando a gente olha a vida dessas pessoas que não conseguem desenvolver, não conseguem fazer aquilo que é necessário, tendo vontade, mas não tem força, eu cheguei à conclusão que o que está acontecendo com essas pessoas é porque ela não conseguiu colocar a vida dela em ordem. Existem algumas coisas, como se uma engrenagem de uma grande máquina, se essa engrenagem ela não estiver ajustada, não vai ter tração, você vai ficar parado. E a palavra que eu tenho para dizer hoje é sobre ordem. A bandeira nacional, a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, está escrito lá, ordem e progresso. Não adianta, você não vai conseguir ter um progresso se você não tiver ordem. Será que nós estamos colocando as coisas em nossas vidas, ou na minha vida, na sua vida, de forma organizada? Se quisermos viver um ano de 2025 incrível, precisamos colocar a nossa vida em ordem. Sim. A primeira coisa que eu já começo a dizer para vocês nesta manhã é que precisamos colocar prioridades nas coisas que precisamos fazer no nosso dia a dia. Gente, tem um cabra aí que chama Zeca Pagodinho, Zeca do Pagode, é que eu sempre lembro dele. Sempre quando eu lembro, o pastor Josué lembrou dele também na pregação do culto da virada. Tem pessoas que estão vivendo a moda Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. As pessoas que não têm prioridade levam a vida desse jeito. Aconteceu, acordei, fiz a minha higiene, e agora? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Qual é a minha prioridade? Deixa eu ver no meu planner, agora é agenda, agora é planner. O que tem para eu fazer hoje? Se você não tiver essa prioridade, você vai terminar o seu dia frustrado e cansado. Nós vamos perceber que as prioridades, elas fazem parte da nossa vida. E a prioridade que eu quero dizer que você precisa ter e que eu preciso ter são. A primeira é Deus. Segunda, sua família. Deus, família. Terceiro lugar, as coisas do reino, a igreja, o ministério. Todas as vezes que você inverte essa direção, esta ordem, vai dar problema. Primeira coisa que nós precisamos fazer quando a gente acorda é falar com o autor da nossa vida. Aquele que nos ama, aquele que pode mudar o curso, aquele que pode transformar, aquele que fará um milagre. E muitos desses milagres eu nem vejo, eu nem sei, livramentos que eu nem sei. É isso que o Senhor faz em nossas vidas. Este é um ano de colocar as coisas em ordem.
Eu vou colocar a minha vida em ordem. E esse ano, o ano de 2025, com certeza, será um ano de vitória. Diante disso, nós chegamos à conclusão, como eu já disse, que aquelas pessoas que vivem a vida de forma desorganizada, fora de ordem, elas vão ficar paradas, vão ficar estáticas, imóveis, e não vão conseguir vencer. Mas hoje eu estou aqui, e através dessa palavra, eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero que o Senhor abençoe a sua vida, para que nós não venhamos a ter a nossa vida fora de ordem. Porque quando começa o ano, a gente tem muitos planos. Já começa em dezembro. Quando chegar no outro ano, eu vou fazer isso, aquilo outro. A dieta tem que estar lá, né? A leitura da Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Mas vocês sabiam que existe um estudo que diz que até a segunda semana, 20 dias, 21 dias, a gente já esqueceu essas promessas, já abandonou, mas em nome de Jesus nós não vamos fazer isso. Você que está na internet assistindo participando desse culto, e vocês estão aqui, e eu não vou, como eu disse em uma pregação passada, eu não vou abortar a missão que Deus me deu. Uma pergunta importante: vocês acham que Deus gosta? Será que Ele fica feliz, satisfeito quando nós fazemos as coisas em ordem? Claro, pastor. Vamos então ver, à luz da palavra de Deus, o que significa de fato colocar as coisas em ordem. Para isso, eu queria ler apenas um versículo do apóstolo Paulo aos Colossenses, quando ele diz no capítulo 2, no verso de número 5. Colossenses 2, 5. Ele diz assim: Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele externa a alegria de poder contemplar aquela igreja que ele abriu, aquela igreja que ele iniciou ali em Colossos. Ele está ali agora supervisionando. Ele diz: olha, eu não tenho como estar com vocês aí, fisicamente, mas em espírito eu estou. E eu fico muito alegre, porque vocês, primeiro dizendo que vocês estão colocando as coisas em ordem. O apóstolo Paulo, ele tinha que supervisionar as igrejas que ele abria. Ele usava cartas. E não tinha o meio de transporte como temos hoje, que é o avião, que você sai daqui e se desloca para qualquer lugar do Brasil e do mundo. E aí temos também em nossas mãos aqui a internet. Agora, o recurso que o apóstolo Paulo tinha eram as cartas. Então ele escrevia essas cartas e ele supervisionava essas igrejas e trazendo palavras de motivação. Paulo diz que mesmo estando longe, o seu coração estava perto. E de certa forma estava envolvido em tudo o que estava acontecendo. Olha, eu estou vendo tudo. Eu estou percebendo. Quando eu estive aí, eu vi o início dessa igreja, como vocês estão trabalhando, e as notícias estão chegando para mim. Olha, vocês estão muito bem. Deus tem abençoado a vida de vocês. Então eles falam de duas coisas, dois motivos de muita alegria para ele. Ele chega a colocar esses dois motivos no mesmo patamar, quando ele diz nesse versículo: ver como estão vivendo em ordem. Em segundo lugar, como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Vivendo em ordem, como está firme a fé de vocês. Com essas palavras, o apóstolo Paulo está abraçando aquela igreja, os pastores locais. Olha, o nosso líder, ele não está aqui, mas ele está muito feliz com aquilo que está acontecendo. Em outubro, já o ano passado, eu preguei aqui na igreja com o tema: põe em ordem a tua casa. Quem lembra desse?
põe em ordem a sua casa. Falava sobre a vida do rei Ezequias. Sim, mas hoje eu quero trazer uma palavra para você diretamente, para colocar a sua vida em ordem em 2025. Por isso o tema da mensagem é: coloque a sua vida em ordem em 2025. Essa é a mensagem que eu quero trazer para o seu coração. O apóstolo Paulo, quando fala em ordem, não é porque ele é fanático, ele está aqui, sabe, de uma forma muito metódica, eu quero que seja tudo certinho. Não, mas ele reconhece que Deus gosta de ver as coisas em ordem. O apóstolo Paulo sabe que isto afetaria também a própria fé daqueles irmãos. Se está tudo em ordem, a fé dele está elevada. Isso para ele que estava à distância era muito importante. Em minha caminhada, nessa caminhada ministerial já de alguns anos, eu já pude perceber que algumas áreas em nossas vidas, quando elas estão fora de ordem, a gente sabe que o nosso relacionamento com Deus está também. Porque na vida, a própria palavra de Deus diz que nós teremos aflições. Não seria um mar de rosas. Não seria ali o céu de brigadeiro, ou um mar de almirante, ou as florestas do general. Não. A vida iria apresentar dificuldades. Mas se eu estou ligado, se eu estou buscando intimidade com o Senhor, eu vou passar por isso. O primeiro fundamento que eu gostaria de estabelecer aqui, nessa nossa meditação, é que Deus é um Deus de ordem. E isto reflete Deus. Quando você pensa em Deus, você pensa em algo que é organizado. Quando você olha para a criação, tudo que Deus fez ali, você vai perceber a capacidade de Deus de trazer e estabelecer a ordem. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A partir do versículo 2, nós vamos perceber que Deus está reorganizando. Deus é um criador. Ele criou, mas depois ele colocou ordem. Ele colocou aqui, ele fez a separação aqui das águas. Ele fez aqui o firmamento. Ele foi colocando ordem em tudo. O nosso Deus, ele é um Deus de ordem. Percebemos que não apenas que em etapa após etapa havia uma progressão, mas nós percebemos como Deus está tentando trazer ao nosso mundo uma característica de mundo, de ordem, para que todos pudessem viver aqui. Ele preparou tudo. Não tinha outro jeito, claro, a não ser pelo pecado, pela separação, mas ele criou e recriou e organizou, colocou em ordem o mundo para que aqueles habitantes, que no início seria Adão e Eva, eles pudessem procriar, crescer, multiplicar, e tudo estaria ali para eles viverem. Era isso que Deus queria fazer. Agora já olhando o que Jesus fala sobre nós, sobre organização, a chamada oração do Pai Nosso, que diz: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Aqui é uma forma de trazer essa organização. É como se Jesus estivesse falando isso, sabe? Mostra como o mundo dele interfere no nosso. E Deus é um Deus de ordem. Isso que Jesus está dizendo aqui para nós: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. Aí no próprio Novo Testamento, agora, com o professor, um homem cheio de autoridade, inteligentíssimo, o apóstolo Paulo, ele começa a organizar, orientar a primeira igreja, aqueles irmãos do primeiro século, que estavam iniciando ali a igreja do Senhor Jesus. E ele escreve algumas coisas como base.
Inclusive a ceia, hoje é um dia especial, ele fala sobre isso. Quando a gente vai ler em 1 Coríntios, no capítulo 14, do verso de número 40, vai dizer: mas tudo deve ser feito com decência e com ordem. Tudo, porém, deve ser feito com decência e com ordem. Vocês estão compreendendo como nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus de ordem? A Bíblia está falando aqui, esta é a declaração, que tudo deve ser feito, não apenas como decência, mas também com ordem. A palavra traduzida sobre decência, a tradução grega fica como apropriadamente. Decência é como se fosse algo apropriado, algo próprio, algo que faz parte daquele contexto de uma forma plena. Isso quer dizer, como se Deus estivesse dizendo, isto precisa ser instalado no mundo, para que os seres humanos possam viver de uma forma correta. Ele aponta o caminho e prepara o caminho para que pudéssemos viver. Então ele segue aí no capítulo 14, agora, falando sobre os dons espirituais. Existem muitas controvérsias, não da Bíblia, a Bíblia é clara, mas algumas controvérsias quanto ao uso, quanto aos dons espirituais. O apóstolo Paulo, o grande Paulo, ele também normatiza essa questão dos dons espirituais. Quando ele fala sobre os dons de línguas, ele fala assim, fale os profetas 2 e no máximo 3. E diz ainda, os demais apenas julguem. Se a outro for revelado, o primeiro agora cale e dê a vez para o outro. Tudo com ordem. Tudo com ordem, tudo com decência. Aqui ele está mostrando como os dons deveriam operar na igreja de Jesus. Exatamente assim, ele continua. Se não tiver intérprete na igreja, em vez de falar em língua, ele diz, fique calado e fale consigo e com Deus. Esse é o ponto. É isso que nós cremos. A nossa igreja não proíbe falar em língua. Se você é batizado com o Espírito Santo, e você tem esse dom, irmãos, pode falar. Ninguém vai proibir você. Mas existe aqui uma organização. Nunca ninguém vai chamar a sua atenção. Pelo menos eu não quero fazer isso. Só que você precisa entender o que está acontecendo. Como que eu vou impedir o dom? Se você tem o dom em falar em línguas, pode falar. Aqui nessa igreja, muitas pessoas têm esse dom. Muitas. Eu nunca vi. Eles entendem que existe uma ordem, que existe uma organização. Mas eles não são proibidos. No versículo 39 ele diz, não proibais, olha isso. Não sou eu que digo que eu não vou proibir como pastor dessa igreja. A palavra do Senhor diz que vocês não proíbem, não proíbem. Ele está dizendo que nós não estamos tentando eliminar o dom, nós estamos tentando colocar os dons em ordem. Por isso que na relação de dons, que o apóstolo Paulo fala dos dons espirituais, o falar em línguas está lá embaixo, é o último. Mas vamos seguindo. Se existe interpretação, o falar em língua, tem que ser uma manifestação pública para todo mundo. Senão, nós não teremos um padrão diante disso. E fala com ela a mesma coisa com que Deus fala. E não interfere o andamento da reunião. Então, se eu quero falar, eu vou falar. Eu já passei por esses corredores. Eu já vi muita gente tendo de movimento de lábios. Eu sabia claramente que eles estavam falando em línguas, falando com Deus. Enquanto ele diz, tudo deve ser feito apropriadamente em ordem. Ele está falando ao mesmo tempo de um ambiente de culto, um ambiente de adoração, um ambiente de edificação. Porque isso reflete algo do coração dele, no coração do nosso Deus. Ele não disse que somente os nossos cultos deveriam ser em ordem. Não é só aqui dentro. Mas toda a nossa vida, ela precisa estar em ordem.
Nós precisamos entender que o nosso Deus, como eu já disse aqui, é um Deus de ordem. Podemos ver não só na criação, mas quando Deus começa a revelar a Moisés o propósito dele a respeito do tabernáculo que seria construído, que seria levantado. O Senhor dá a ele detalhes minuciosos das mobílias, de como iria montar, desmontar o tabernáculo. Ele deu ali, assim como ele pede, manda que Noé fizesse a arca, ele deu as medidas exatas da forma que ele queria que fosse ali construída. E ali Noé fez dessa mesma forma, como Moisés na construção do tabernáculo. Um tabernáculo que precisava ser montado e depois desmontado e ser levado. Tabernáculo de campanha. Era o que é feito. Era exatamente isso. Deus dá detalhes, sabe? Não era apenas como deveria ser construído. Então vamos perceber que em vários textos da palavra de Deus, onde Ele quer a sua ordem, também na sua vida. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Por isso que eu não estou vendo aqui o meu cronômetro, e eu não sei que hora vou acabar. Vamos então a um texto muito conhecido de 2 Reis, no capítulo 20. Aí eu retorno àquela pregação de outubro, falando sobre o rei Ezequias. Não tem como falar em ordem, colocar a vida em ordem, se não mencionar esse texto aqui. Isaías tem ali uma função sinistra, como diz o carioca. Ele tem que dizer para o rei Ezequias que ele vai morrer, irmão. O profeta diz, por ordem de Deus, cara, tu vai ter que morrer. Tu vai morrer, na verdade. Põe a sua casa em ordem. Deus está falando da responsabilidade dele executar. Isto é, da sua responsabilidade. Não era de Deus, era dele. A responsabilidade de colocar a casa em ordem não era de Deus. E um profeta foi lá dizer isso para ele, para o rei Ezequias. Mas nós precisamos nos permitir, para que a ordem de Deus e essa organização possa entrar em nosso mundo, possa entrar em nossas vidas. Vamos ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23, diz: o exemplo que irei usar aqui, de fato, envolve agora a ceia, o banquete da graça. Nós iremos participar, como eu disse, daqui a pouco. E quando nós estamos falando em ordem, agora o apóstolo Paulo está aqui falando sobre isso, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Esses versos que nós lemos, o propósito da ceia, que é o memorial, é uma recordação da aliança firmada. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: ó, nós devemos fazer isso até que ele venha. Então, nesse momento aqui, que iremos participar, vamos recordar o que o corpo dele foi remoído pelos nossos pecados. É um momento de reflexão. É um momento de olhar para esse ato e lembrar, e trazer algumas lembranças, principalmente da morte de Jesus naquela cruz. Agora o versículo 27 diz: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e também o sangue do Senhor. Pastor, eu queria participar da ceia de modo indigno, é possível?
obviamente, ele está falando a respeito aqui de indignidade, é sobre pecado. Não tem como não ser o pecado. Nós estamos aqui falando, o apóstolo Paulo, sobre o pecado. A palavra de Deus diz que celebramos um momento como este do perdão de Deus pelos nossos pecados. Então esse é um momento de reflexão, é um momento de pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, e nós estamos falando em ordem. Eu quero ter esse ano de 2025 abençoado, mas hoje, nesse primeiro culto, a primeira ceia do ano, eu preciso estar digno, não por você, porque ninguém aqui é digno, eu, você, ninguém, mas através de Jesus Cristo, da morte dele, eu acreditando, confiando, crendo nisso, eu me torno digno. É por isso que estamos aqui. Agora, faz sentido celebrar um sacrifício que custou algo tão caro? Faz sentido eu participar desse momento, celebrar que somos gratos, mas ao mesmo tempo, eu tendo a minha vida em pecado? Como? Ah, Senhor, muito obrigado por ter enviado o seu filho, por ter sofrido tanto em meu favor. Poxa, muito obrigado, mas eu estou em pecado. Queridos, eu sempre que lembro, eu falo para você, o pecado acontece na nossa vida. Você não está falando com uma pessoa que não peca, e eu estou olhando para vários pecadores, porque enquanto estivermos aqui, nós vamos falhar, nós vamos errar. O problema é que nós não devemos viver em uma vida pecaminosa. O pecado na minha vida, na sua vida, como eu sempre digo, precisa ser um acidente de percurso. Eu não posso viver pecando. É isso que nós estamos falando aqui. O insulto ao Senhor. Quando eu digo, Senhor, eu reconheço tudo que o Senhor fez por mim. Eu reconheço muito. Olha, muito obrigado. Mas eu quero ficar do jeito que eu estou. Eu não quero mudar. Quero continuar nesse pecado de estimação. Eu tenho cultivado ele. Tanto carinho. Eu agradeço por tudo, mas eu quero ficar aqui. Isso é ser digno. A Bíblia diz que essa pessoa, aí sim, irmãos, será réu do seu próprio corpo. Agora seguindo para os versículos 28, diante diz, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos que são fracos e doentes, e vários até dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. É uma palavra dura, mas está na Bíblia. E por Deus nos amar, Ele deixou isso escrito aqui. Daqui a pouco você vai fazer uma oração, vai pedir perdão, e aí sim você vai participar dignamente da mesa do Senhor. Agora escutem isso com muita clareza. Você não vai ser julgado, você não será julgado por tomar a ceia de modo indigno. Você será julgado se você estiver vivendo de modo indigno. Vocês entenderam? Você não vai ser julgado por vir aqui e tomar a ceia. Não, você já está sendo julgado pela vida que você tem. A vida que você tem vivido, se você não se arrepender. O que traz o juízo é a desordem, é o pecado. Não é a mistura ceia com pecado simplesmente. Você não vai pecar porque você vai tomar ceia. Se você não estiver no Senhor, você já está em pecado. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, você sairá daqui totalmente livre de todos esses pecados, como a palavra de Deus diz em Hebreus, ali, capítulo 12, desses pecados
essas coisas que tão de perto nos rodeiam, que vem nos prendendo, isso vai ficar para o passado. Isso não existirá mais na sua vida em nome de Jesus. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo e coma. Qual o propósito desse exame? É fazer essa autoanálise, é saber como que eu estou diante do Senhor. Não, vou pedir perdão só para eu participar hoje. É a primeira ceia, pastor. Não, peça perdão pelos seus pecados. E diga a Ele que você não vai mais viver ali. Que Deus tem um novo e lindo caminho para você. O diabo entrou em Judas e Jesus lhe ofereceu a ceia. Olha isso, irmão. Que interessante. Se você parar para pensar, se existia alguém que não podia participar da ceia, chama-se desse miserável de Judas. Mas ele estava ali. Ele era o líder. Estava ali. Já tinha planejado a morte de Jesus. Mas quem estava na mesa e quem tinha que decidir era o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele deixou, porque a consciência era de Judas. Ele não podia fazer nada por Judas. O propósito desse exame era para aquilo que precisa ser colocado em ordem. A ordem divina não vai invadir a minha vida nem a sua. Essa ordem, ela vai vir e eu preciso, eu tenho o desejo de obedecer, porque senão ela não vai entrar no meu coração. O nosso Deus é um Deus educado. Ele nunca vai obrigar nada para ninguém. Agora, após essa explicação bíblica sobre colocar a vida em ordem, iremos passar para a última parte dessa mensagem. E aí eu queria que você até apertasse seu cinto de segurança aí. Porque vem uma coisa importante aqui. Mais uma. Vamos colocar as coisas em ordem no ano de 2025, porque esse ano será incrível. Colocar as prioridades em nossas vidas. Colocar a agenda. Lembra da agenda? Antigamente tinha agenda de papel. Eu colecionava agenda. Ganhava de pessoas, comprava. Sabe qual era o problema da agenda? A gente não abria para ler. A gente colocava tudo lá, mas a gente esquecia de ler. Mas agora, nós vamos colocar as prioridades que Deus tem para nós. A primeira prioridade da nossa vida é a intimidade com Deus. Intimidade, meus irmãos. Você tem intimidade com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com seu cônjuge. Quando a gente vive intimidade, a gente passa a conhecer. Eu preciso ter intimidade com meu Deus para eu conhecer, saber o que Ele pensa, o que Ele quer, o que Ele está fazendo, o que Ele irá fazer. Só teremos conhecimento sobre o que Deus quer em minha vida, na sua vida, se a gente tiver intimidade. Eu lembro há muitos anos, a gente estava num evento e teve um momento de oração. As pessoas se ajoelharam. E a minha filha estava lá, a Mariana. E eu abracei a Mariana. E ela disse depois que ela conhecia o meu abraço. Eu sabia que foi o meu pai que me abraçou. Por quê? Porque a gente tem intimidade. A gente precisa adquirir essa intimidade com o nosso Deus. Sabe? A gente precisa ter essa intimidade. Sabe o que é intimidade? É quando uma alma se conecta com a outra. É quando a gente está unido, estamos juntos. A gente temos vivido isso aqui. Essa igreja chegou até aqui. E Deus vai nos levar ainda para outros lugares ainda maiores. É porque essa igreja tem intimidade com os membros, com os irmãos, com a família. Mas nesse ano nós queremos ter ainda mais intimidade com o nosso Deus. Queremos buscar essa intimidade. Eu faço questão de olhar para as minhas filhas, para minha esposa, com um olhar tenro, dizer, olha, somos um. Eu quero olhar para cada um de vocês, como membros dessa igreja, e dizer, ó, somos um. Eu quero ter intimidade.
Quero viver com vocês aquilo que Deus está fazendo. Mas para isso acontecer, cada um de nós, como igreja, precisamos ter o nosso tempo a sós com Ele. Nós precisamos ter essa intimidade, mas não podemos confundir interação com intimidade. Interação é algo totalmente diferente com intimidade. A intimidade é você acordar pela manhã e dizer: Senhor, eu estou aqui. Eu declaro o meu amor sobre sua vida, sobre quem é o Senhor. O Senhor é tudo para mim, o Senhor é todo poderoso. Agora, Senhor, mostre o que eu preciso fazer nesse dia. Porque eu não quero dar um passo se não tiver uma ordem vinda do céu. Mergulhe no oceano do Espírito, mergulhe na atmosfera, mergulhe nesse trono. Coloque uma música, um louvor. Viva, desligue o celular. Tenha esse tempo. Chore, sorria, agradeça, peça. Deus ama a intimidade. É que Ele fez a mesma coisa que Ele fez lá no Jardim do Éden, quando Ele descia, todo final, na virada do dia, para ter esse relacionamento com o homem. Quando você tem intimidade com o Senhor, quando você tem intimidade, sabe, Ele vai mostrando de uma forma que você nunca viu quem Ele é. E quando a gente sabe quem Ele é, nós sabemos quem nós somos. E vai ser revelado todos os nossos pecados, todas as nossas mazelas. E sabe por que isso é bom? E quando vem à tona, a gente conserta, a gente coloca em ordem. Chega de interação. Este será o ano da intimidade. Eu não sei se você sabe, mas se você der um abraço a uma pessoa e encostar o seu coração nela, sabe? Vai acontecer algo ali muito diferente. Esses abraços, não é esse abraço só, é aquele que você encosta o seu coração no coração da outra pessoa. Alguns dizem que a palavra intimidade vem de uma glândula do timo. Fui pesquisar, não tem nada a ver. Mas vamos acreditar que tem. Porque o timo, ele está aqui no tórax. Quando você dá esse abraço, você está unindo esse coração, sabe? O seu coração. Existe como se diz aqui, um hormônio chamado ocitocina. Nós já sabemos, já ouvimos falar sobre isso. Quando você dá esse abraço, e aí eu vou colocar o pessoal da mídia com a câmera PTZ para ir me acompanhar, a gente vai testar eles agora. Quando a gente dá um abraço em uma pessoa, tá, Adriano? Valeu. Intimidade é isso. Intimidade é você estar perto, querer estar perto de alguém. Agora, a intimidade que nós estamos buscando neste ano da intimidade com o céu, é Ele. Nós precisamos nos desligar dessas coisas deste mundo. Precisamos tirar algumas coisas que têm nos atrapalhado de ter uma ligação de alma com Deus. Nós precisamos nos voltar a Ele e viver como uma pessoa com Ele, entregando tudo em suas mãos. Senhor, é contigo, a minha vida te pertence. Eu quero viver esse ano buscando a intimidade. Eu quero colocar a minha vida em ordem.
E a primeira coisa que eu preciso fazer para colocar a minha vida em ordem é buscar a presença de Deus. É buscar essa intimidade com Ele. E essa igreja, em nome de Jesus, nós iremos buscar essa intimidade. Nós vamos orar como nós nunca oramos. Nós iremos ler a palavra do Senhor como nós nunca lemos. Nós iremos viver o reino de uma forma diferente. Não vamos mais ter desculpas. Vamos viver o reino de Deus. Segundo lugar e último, buscai primeiro o reino. Mateus 6, 31 a 33. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Tenham intimidade e busquem a Deus em primeiro lugar. Você pode aplaudir o Senhor? É Ele, é tudo para Ele. Coloque a sua vida em ordem. Você quer que eu ore por você? Você quer que eu ore? Eu clame a Deus agora pela sua vida, pedindo ao Senhor que dê uma direção para esse ano. Talvez você entrou aqui nessa manhã com uma interrogação, um questionamento. Talvez hoje foi a resposta que você precisava. Se você quer que eu ore por você, fique de pé no seu lugar. Quero entregar a sua vida. Quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Pai, muito obrigado. Te damos graças, porque o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor tem um cuidado tão grande por minha vida, pelas nossas vidas. Pai, queremos que o Senhor retire de nós toda a distração. Pai, isso é um pedido muito sério, muito importante. Porque o que mais nos separa, Senhor, é a distração. Retire. Vá retirando tudo o que rouba de nós ter um tempo de intimidade contigo. Pai, eu oro por isso nesta manhã. Que possamos ser, ó Deus, servos amados do Senhor, mas que tenhamos a intimidade. Como falamos aqui, quando temos intimidade, conseguimos ouvir com clareza o que o Senhor quer para nós. Podemos ouvir aquilo que o Senhor tem como uma direção, e nós não queremos em nenhum momento desviar a nossa atenção de Ti. Pai, eles estão em pé porque eles querem isso. Então derrame do céu sobre a vida deles, sobre a vida dos nossos irmãos na internet. Pai, que essa unção que está sobre esse lugar, sobre o agir do Teu Espírito Santo aqui nesta manhã, nós estamos declarando que nada vai impedir que tenhamos agora, a partir de hoje, Senhor, tempo contigo, com qualidade, que possamos celebrar as vitórias, que possamos entrar na Tua presença com pedidos, mas com júbilos, com agradecimento. Pai, que esta igreja, que os Teus filhos possam viver isso no ano de 2025. Derrame sobre eles, Senhor, e que ao final deste ano possamos agradecer, porque hoje, dia 5 de janeiro de 2025, diante do Senhor, colocamos as nossas vidas no altar, pedindo: nos ajude a ter intimidade contigo. É a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém.